bem-vindos. Eu sou Taine Martins Cardoso, acadêmica do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, e faço parte da comissão organizadora do Primeiro Aproagro. O Primeiro Aproagro é um evento que está sendo realizado entre os dias 12 e 16 de maio e tem como fundação, organização, um instituto aprovador que tem como objetivo a formação científica, acadêmica e profissional, com foco na qualidade de conhecimento, no rigor metodológico e também no fornecimento de pesquisas em âmbito nacional. A palestra de hoje, ela tem como temática agricultura sustentável e saúde pública, impactos da produção de alimentos na qualidade de vida. É um tema extremamente relevante que aborda os sistemas de produção que influenciam diretamente na saúde da população, na segurança alimentar, bem como na construção das sociedades mais sustentáveis e equilibradas. Temos como palestrante hoje o José Jaciel Ferreira dos Santos. O José, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em educação do campo pela FAVENE e técnico em agropecuária pelo Instituto Federal de Alagoas, campus Satuba. Ele atua nas áreas da agricultura sustentável, manejo de recursos naturais, e desenvolvimento rural, com experiência em ensino, pesquisa e extensão. Agradecemos imensamente a presença do José neste evento, toda a sua contribuição e também a presença de todos aqui hoje. Agora vamos à palestra. Desejamos um excelente aproveitamento, uma excelente palestra, que seja extremamente enriquecedora. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Aproagro, Eu sou o professor José Jaciel Ferreira dos Santos. Vou palestrar, a palestra intitulada Agricultura Sustentável e Saúde Pública, Impactos da Produção de Alimentos na Qualidade de Vida. E sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Campina Grande, campus de Pombal, na Paraíba, especialista em educação no campo pela FAVENE e atuo como professor de técnicas agrícolas na cidade de Caxias, no Maranhão. Escolhi esse tema devido ao fato de a gente estar nos dias atuais com uma pauta tão em alta que é a sustentabilidade dentro da agricultura, e incluindo a saúde pública. Nós vamos estudar os impactos que tem a produção de alimentos na qualidade de vida das pessoas. Antes disso, vou me apresentar um pouco, falar um pouco da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória profissional. Eu sou técnico em agropecuária pelo Instituto Federal de Alagoas, campus Satuba. Meu tema de TCC foi o associativismo como um instrumento de desenvolvimento rural, enquanto que na pós-graduação eu trabalhei com o resgate de valores e saberes por meio da implantação de farmácias vivas, ou seja, tem uma trajetória acadêmica bastante interdisciplinar que me traz a minha trajetória profissional, que possuo formação técnica e consolidada com atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. Além disso, possuo experiência na promoção de desenvolvimento rural sustentável, na agricultura familiar, agroecologia e educação no campo, integrando assim a ciência, prática profissional e compromisso social. Além disso, sou servidor público na Prefeitura Municipal de Caxias, onde eu atuo como engenheiro agrônomo. Então, sem mais delongas, vamos para nossa apresentação. Eu dividi para vocês aí 4 tópicos. Os tópicos são introdução, impacto da produção de alimentos na saúde pública, estratégias para a agricultura sustentável e perspectivas e soluções futuras. Então, nós vamos falar sobre o impacto que tem a produção de alimentos na saúde pública nos dias atuais, bem como quais são as estratégias para essa agricultura, que traz o viés da sustentabilidade, e vamos concluir com as perspectivas e as soluções futuras, como a gente melhorar a produção. Pessoal, para isso, a gente vai começar definindo a agricultura sustentável, bem como o tripé que sustenta
essa definição. A sustentabilidade ambiental, o equilíbrio social e a economia viável. Esses são os pilares da agricultura sustentável. Por quê? Porque a sustentabilidade ambiental promove práticas agrícolas que protegem recursos naturais, como solo, água e a biodiversidade, garantindo assim a produtividade ao longo prazo. Enquanto que o equilíbrio social ele enfatiza o suporte a comunidades rurais, garantindo assim condições de trabalho que sejam justas e que fortaleçam economias locais. Enquanto a economia viável define a necessidade de práticas que sejam financeiramente sustentáveis para os agricultores, ou seja, garantindo assim uma rentabilidade sem muitos danos, né, principalmente na área ambiental. Ou seja, definir a agricultura sustentável nos dias de hoje requer uma problemática que envolve a sustentabilidade ambiental, buscando um equilíbrio social e uma economia que seja viável, que seja socialmente justa, né, e economicamente viável, definindo assim práticas que facilitem, né, o financiamento de tecnologias sustentáveis e promovam, né, a perpetuação de atividades, de práticas que sejam mais sustentáveis e que causem o mínimo de dano ambiental possível. A importância da saúde pública na produção de alimentos. É importante enfatizar que o principal objetivo da produção agrícola é garantir a segurança alimentar. Então, nesse sentido, a gente se preocupa com o impacto nutricional e, consequentemente, a prevenção de doenças. Então, a saúde pública e a produção de alimentos está totalmente ligada, porque a gente entende que a segurança alimentar ela vem enfatizar a produção de alimentos que sejam seguros e, consequentemente, livres de contaminantes, né, como, por exemplo, os pesticidas em excesso e aditivos prejudiciais. Né? A gente quer garantir que nós tenhamos o alimento no nosso prato amanhã e que esse alimento seja saudável. Enquanto que o impacto nutricional ele ressalta a necessidade de garantir que os alimentos cultivados eles sustentem uma dieta balanceada que seja rica em vitaminas e sais minerais. Enquanto que a prevenção de doenças apoia práticas que minimizam a exposição a toxinas e promovem uma redução de doenças que são relacionadas à agricultura, como, por exemplo, doenças respiratórias entre os trabalhadores. Né? Então, a agricultura é esse viés da sociedade que, além de garantir, né, a alimentação, garantir a segurança alimentar, né, se preocupa também com o impacto nutricional, além da prevenção dessas doenças que estão relacionadas à alta exposição, né, principalmente dos trabalhadores, ao uso, né, de defensivos químicos, por exemplo. Quais são as tendências e os desafios globais? Pessoal, nós estamos vivendo uma onda, né, de mudanças climáticas e esse tópico ele aparece cada vez mais no nosso dia a dia, né, para enfatizar ameaças reais aos sistemas agrícolas que exigem assim que haja uma inovação e essa inovação, né, traga uma adaptação, trazendo culturas e técnicas de cultivo a condições imprevisíveis, ou seja, nós estamos sendo obrigados a estarmos preparados para inovações, tecnologias, né, antes que elas de fato estejam prontas, porque a necessidade de atualizações, né, principalmente no meio rural, são constantes as necessidades de mudança, de inovação. Então, a gente está sempre atualizando nossas tecnologias, nossas estratégias de manejo, né, principalmente buscando uma sustentabilidade dentro do ecossistema de trabalho. Além disso, uma outra tendência, bem como desafio, é que a gente tem que acompanhar o crescimento populacional. O que é que a gente vê? A gente sabe que a demanda por alimento vai
pressionar os sistemas agrícolas e aumentar a eficiência sem esgotar necessariamente os recursos naturais. Ou seja, a gente tem uma previsão aí de um aumento populacional nos próximos 20, 30 anos, né? Enquanto que a terra ela não vai expandir para acompanhar esse aumento populacional. Então, a gente tem que criar novas estratégias de produção para aumentarmos a produtividade na mesma área que a gente tem. Então, é um outro desafio. E isso é atrelado ao acesso desigual, né? As disparidades no acesso a práticas e tecnologias sustentáveis, elas dificultam que países em desenvolvimento alcancem a sustentabilidade agrícola em larga escala. Então, é um outro desafio, né? Tendo em mente que o nosso país ele é um país continental. Então, esse acesso desigual às oportunidades promove também essa tendência a gente conseguir alcançar mais devagar aquilo que a tecnologia já trouxe, né, mais para perto. Então, um exemplo disso é que a gente, mesmo estando no século XXI, na era da agricultura 4.0, a, a agricultura que sustenta a alimentação e garante a segurança alimentar do povo brasileiro ainda é a agricultura familiar, né? Nós temos aproximadamente 75%, né, da alimentação retirada do contexto da agricultura familiar. Então, o agronegócio ele ainda não sustenta o nosso país. Por quê? Exatamente por causa desse acesso desigual. Nós temos tecnologia, nós temos estratégias, nós temos técnicas, mas nós não temos oportunidades iguais. Então, o contexto é outro, né? Somos o celeiro do mundo, mas a gente produz mais para o mundo do que para nós mesmos. A nossa alimentação ela é mais baseada na nossa agricultura de pequeno porte, né? De pequena escala. Então, aí a gente vai falar agora sobre o impacto dessa produção de alimentos na saúde pública. Nesse sentido, vamos falar sobre a qualidade nutricional relacionada à saúde. Nesse sentido, é importante ressaltar, né, 3 pontos principais: a alimentação saudável, a conservação ambiental e a variabilidade nutricional. Esses 3 pontos devem ser levados em conta quando o assunto alimentação saudável. Os alimentos eles são cultivados em harmonia com a natureza, possuindo assim um maior valor nutricional e menores níveis de substâncias químicas prejudiciais, né, promovendo assim saúde e bem-estar, o que significa que uma alimentação saudável ela começa ainda ali no quintal da própria casa, enquanto que a conservação ambiental ela se preocupa em atribuir práticas agrícolas sustentáveis que ajudam a preservar a qualidade do solo, bem como a qualidade da água, e garantem alimentos mais ricos em nutrientes a longo prazo. Então, a conservação ambiental ela tem essa característica, né, de atribuir práticas agrícolas que ajudam a preservar a qualidade dos recursos naturais. Enquanto que a variabilidade nutricional se preocupa na escolha de técnicas agrícolas que sejam influenciadas pelo manejo correto do solo, né, que podem aumentar os níveis de macro e micronutrientes essenciais nos alimentos cultivados. Então, nós temos um conjunto que ele é fechado, né, entre a alimentação saudável, a conservação ambiental e a variabilidade nutricional. Uma preocupação que garante a qualidade nutricional relacionada à saúde, né? Quanto à poluição ambiental e as suas consequências, né? Lembrando que nós estamos falando da agricultura sustentável, então a gente tem que entender que a gente está saindo de um contexto que ele é programático, né? Nós temos, né, desde que o homem é homem, o modo de produção convencional. Então, para a gente chegar lá para o homem do campo e dizer a ele, olha, a moda agora é essa, né? Não é de
de primeira que o homem do campo vai acreditar na gente, que essa agricultura ela vai ser realmente substituída. Então a gente tem que ter esse conhecimento, né, de como nós podemos estar contribuindo significativamente, né, na vida e nos impactos que essa mudança de agricultura pode trazer para o agricultor. Né? Nesse aspecto, eu vou destacar a contaminação da água, que inclui os resíduos químicos oriundos de práticas agrícolas convencionais, que são, na sua maioria das vezes, frequentemente poluidores das fontes de água, causam riscos a comunidades e que dependem desses recursos, né, para viver. Então, normalmente, a agricultura convencional traz determinadas consequências, né, principalmente a longo prazo, e uma delas é a contaminação da água. A saúde pública em risco, a exposição contínua a poluentes no ar e na água, derivados da agricultura intensiva, pode desencadear problemas respiratórios, cardiovasculares e doenças crônicas na população. Enquanto que impactos nos ecossistemas, a degradação ambiental causada pela poluição agrícola, ela altera negativamente habitats naturais, prejudicando assim a fauna e a flora, que são essenciais para o equilíbrio ecológico. Então nós podemos ver, né, que são 3 tópicos extremamente necessários para serem falados e que precisam de uma atenção especial pela parte, né, pelo o produtor rural. Seguindo, vamos falar da utilização de agrotóxicos, os riscos à saúde, a persistência no ambiente, né, e as doenças crônicas. Quando a gente falou sobre contaminação de água agora há pouco, né, a gente estava falando exatamente disso, do uso indiscriminado de pesticidas e fertilizantes que podem causar intoxicação em trabalhadores rurais e aumentar, assim, a presença de componentes tóxicos nos alimentos que são consumidos diariamente pela população. Então, um dos principais pontos a serem explanados nessa nossa apresentação é esse. Outro ponto é a persistência no ambiente. A acumulação de agrotóxicos no solo e na água tem efeitos duradouros, deteriorando recursos naturais e dificultando a regeneração ecológica. Enquanto que algumas doenças crônicas apontam que estudos que apontam para a ligação entre o longo uso de agrotóxicos e o aumento na incidência de doenças, como, por exemplo, o câncer e alguns distúrbios hormonais, em comunidades agrícolas e urbanas. Então, assim, nós já temos dados, né, científicos de que o uso indiscriminado de agrotóxicos pode levar à incidência de doenças. E isso é um dos fatores que mais devem ser levados em conta, levando-se em consideração que nós estamos numa outra época, nós estamos numa outra era. Hoje em dia existe uma maior preocupação com a qualidade de vida, não existe uma maior preocupação com novos hábitos alimentares mais saudáveis, comidas mais naturais, né? Há uma procura maior pelo orgânico, pelo ecologicamente correto, pela agroecologia. Então, pensando nesses novos parâmetros, nessas novas exigências, né, e na utilização, nos resultados que nós já temos até hoje, que a gente busca essa sustentabilidade, né, esse momento de mudança das práticas agrícolas convencionais para as práticas agrícolas sustentáveis. E agora vamos falar sobre as estratégias para a agricultura sustentável.
Implementando a agricultura orgânica. Benefícios ambientais. A agricultura orgânica ela reduz a contaminação do solo e da água ao evitar o uso de fertilizantes e pesticidas químicos, construindo para ecossistemas mais equilibrados. A saúde do consumidor. Produtos orgânicos geralmente possuem menor exposição a resíduos tóxicos, promovendo uma dieta mais saudável e mais segura. Desafios econômicos. Os desafios de certificação e a produtividade inicial mais baixa podem representar barreiras para agricultores em transição para práticas orgânicas. Então, pessoal, aqui nós destacamos 3 pontos muito importantes, que são eles os benefícios ambientais, a saúde do consumidor e os desafios econômicos. Sem esses 3 pontos, a gente não consegue estar fazendo a implementação da agricultura orgânica, porque para fazer essa transição de produção, né, vários fatores devem ser levados em conta. Entre eles, principalmente, a necessidade dessa mudança, os benefícios, né, e os desafios econômicos que serão enfrentados, bem como as barreiras ambientais, né, e as certificações que são uma necessidade ao longo do tempo. A adoção de práticas agroecológicas. Uma agricultura sustentável, né, que nós já conhecemos, é a agroecologia. Né, e essa mudança, essa transição de uma agricultura convencional para uma agricultura sustentável, ela se dá através da adoção de práticas agroecológicas. Algumas dessas práticas são a integração sustentável, a conservação do solo e a redução do impacto climático. Integração sustentável. São técnicas como a rotação de cultura e o consórcio, que promovem maior biodiversidade e eficiência, reduzindo assim a necessidade de insumos externos. A conservação do solo, por exemplo, busca, através do uso de coberturas vegetais e compostagem, ajudar a preservar a estrutura do solo, estrutura física, química e biológica do solo, prevenindo assim a erosão e aumentando assim a sua fertilidade. A redução do impacto climático. A agroecologia favorece práticas que sequestram carbono e demandam menos recursos energéticos, alinhados à produção e à mitigação das mudanças climáticas. Então, pessoal, aí são práticas simples, práticas que a gente aprende ao longo do nosso curso ou ao longo das nossas práticas no campo e que são de fácil acesso, né, que demandam apenas mudanças de comportamento, né, mudanças de hábitos de produção que devem ser incrementados e que possam garantir a redução dos resíduos e, consequentemente, a geração da economia circular. Né? Para isso, precisa haver o combate ao desperdício através de políticas para o reaproveitamento de subprodutos agrícolas, que podem estar transformando sobras em fertilizantes, bioenergia ou rações animais, reduzindo assim muitas perdas. E garantir, assim, a gestão eficiente de recursos, né? Como, por exemplo, a economia circular ela prioriza o uso consciente da água e da energia e promove, assim, que sistemas agrícolas maximizem a reutilização, ou seja, através da gestão eficiente de recursos, nós temos melhor aproveitamento, melhor rendimento, né? E, assim, nós chegamos ao incentivo à inovação. Isso faz com que tecnologias voltadas à transformação de resíduos, elas agreguem valor aos recursos subutilizados, criando, dessa forma, novas oportunidades econômicas. Assim, nós chegamos nas perspectivas e nas nossas, né, previsões de soluções futuras. Como ocorre isso? Através da inovação em tecnologias agrícolas. Como é essa inovação, professor?
a agricultura de precisão, por exemplo, a automação inteligente e a biotecnologia agrícola. Esses 3 pontos, né, integram a modernização agrícola, né, trazem a revolução verde, como a gente diria, né, que é a utilização de sensores, drones e dados de satélites para monitorar culturas, né, economizar recursos e aumentar a eficácia, né, a eficiência na produção. A automação inteligente, por exemplo, consiste na implementação de robôs e máquinas inteligentes para reduzir o uso de insumos químicos e minimizar os impactos ambientais. A biotecnologia agrícola, o desenvolvimento de culturas geneticamente adaptadas para resistir às pragas e às condições climáticas extremas, garantindo assim uma maior produtividade sustentável. Então, pessoal, veja o nível que a nossa agricultura está chegando, o nível que nós, enquanto humanidade, também estamos chegando de tecnologia, né? Então, essa tecnologia, ela promove uma verdadeira revolução agrícola, trazendo mais segurança, mais garantia de produtividades, de rendimentos altos, né, de controle. Nós temos uma rastreabilidade muito maior dentro desse complexo de inovação em tecnologias agrícolas. Então, isso é muito bom, né? Pena que a distribuição dessa informação e dessas tecnologias ainda seja muito desigual para alcançar um nível de produtividade sustentável necessário para garantir a segurança alimentar, que falamos mais na frente, né? Falamos anteriormente. Mas é uma perspectiva futura, né? Uma percepção futura. Nós vamos chegar lá, nós já estamos lá, né? Pelo menos alguma parte de nós já está lá. O agronegócio já chegou. Então, nós temos hoje uma agricultura de precisão que é ligada à automação inteligente e promove a biotecnologia agrícola. Nada mais do que trazer culturas e cultivares que sejam geneticamente melhoradas e que nós tenhamos tecnologias agrícolas que promovam a sustentabilidade desse processo de produção. Enquanto isso, nós vamos ter também que estar lidando com as políticas e a defesa dos direitos, né? Nós vamos estar lidando com o incentivo governamental, a legislação ambiental e os direitos dos agricultores. O incentivo governamental, ele consiste na necessidade de subsídios e na regulamentação em regulamentações que incentivem práticas agrícolas sustentáveis e que reduzam o impacto ambiental. Então, a partir do momento que produções são subsidiadas por incentivo governamental, né, nós temos uma maior chance de atingir a necessidade dessas produções sustentáveis, enquanto que a legislação ambiental ela é a implementação de leis que vão garantir vão garantir a limitação do desmatamento, né, e o uso excessivo de pesticidas, promovendo assim um equilíbrio entre a agricultura e a conservação ambiental. Alguns direitos dos agricultores, né? Por exemplo, promover políticas que apoiem pequenos agricultores por meio de acesso a recursos, treinamento, né, o que nós vamos chamar de justiça econômica. Então, ao ponto que a gente está falando aqui, né, do papel da sustentabilidade na transformação, né, agrícola, nós precisamos reconhecer a necessidade de que
políticas e novas políticas públicas precisam ser criadas, né, que para incentivar, né, para fomentar o incentivo governamental, bem como a flexibilização e a criação de novas legislações ambientais que promovam um maior cuidado com o meio ambiente, a conservação ambiental, que cobrem a responsabilidade e a responsabilização sobre o uso indiscriminado de pesticidas, de agrotóxicos, defensivos agrícolas, né, pois o problema não está no uso, o problema está no uso indiscriminado e no uso desrespeitoso desses produtos químicos, agroquímicos. E garantir, dessa forma, que nós tenhamos uma política que respeite principalmente o direito dos trabalhadores, o direito dos agricultores, né, de proteção, principalmente a sua própria saúde, a saúde da sua família e a saúde daquela comunidade. Pessoal, nós chegamos ao ponto de falarmos da educação e do envolvimento comunitário que se faz necessário dentro de um contexto de sustentabilidade. Eu sei que eu tenho falado muito desse termo de sustentabilidade e das produções sustentáveis, mas eu gostaria de enfatizar, né, e simplificar aqui que quando a gente fala em algo sustentável, a gente fala em algo que permita se passar de geração a geração, né, a garantia da utilização dos recursos naturais e a segurança alimentar. Nesse contexto, a educação e o envolvimento comunitário ele se faz extremamente necessário, pois é quando a gente promove o acesso à informação e a gente incentiva a participação pública, ao tempo que a gente cria iniciativas educacionais, principalmente locais, que mudam o contexto daquela população, daquela comunidade, muda o estilo de vida e cria uma agricultura alternativa, mais próxima possível do que nós chamamos de sustentabilidade. Então, para isso, promover o acesso à informação através de capacitações às comunidades, com conhecimento sobre práticas agrícolas sustentáveis e saudáveis, é uma das engrenagens, né, dentro da educação para promover cada vez mais a participação social e o envolvimento dos povos nessa mudança de paradigmas. Enquanto que incentivar a participação pública é desenvolver programas que envolvam as populações em decisões relacionadas à produção de alimentos. É importante, né, que a gente tenha essa educação continuada dentro das comunidades para a gente garantir, né, que exista sempre a produção de alimentos. Eu costumo dizer, como professor, né, que a gente está perdendo a nossa geração de ferro, a geração que produz, que é a geração do meu avô, dos nossos pais. Então, assim, nós estamos precisando de novos guardiões do amanhã, né, que a gente consiga produzir. Então, assim, eu me sinto, assim, responsável enquanto professor, enquanto uma pessoa que vai promover o acesso à informação através da implantação de disciplinas, por exemplo, de técnicas agrícolas em comunidades. Então, essas alternativas, essas informações, essas alternativas se fazem necessárias dentro desse contexto de implementar workshops e atividades que vão conectar os agricultores e as comunidades na promoção de uma alimentação saudável. A gente consegue fazer através de práticas, através de ações, projetos ou através da inserção dessas informações dentro das comunidades. Tá bom? É muito importante, pois é o que vai garantir a reciclagem, né,
de geração a geração, e que a gente sempre tenha esse acesso à informação e à produção de alimentos no mesmo contexto. Nesse contexto, eu me despeço, agradeço a oportunidade e ao tempo que parabenizo toda a organização do evento, né, e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, ideias e novas oportunidades. O meu muito obrigado e bom evento a todos. Esperamos que todos tenham aproveitado a palestra. Agradecemos toda a contribuição do nosso palestrante, José Jaciel, e também a presença de todos neste evento. Pedimos que fiquem ligados nas nossas redes sociais, temos muitas palestras, eventos, cursos ainda por vir durante todo o ano. Agradecemos imensamente e até a